Então, como eu tinha terminado de falar no outro vídeo, eu acabei saindo da empresa que eu estava trabalhando. Isso foi em final de 2016 e achando que se eu saísse daquela situação, eu ia me sentir melhor, ia começar a melhorar, mas não foi bem o que aconteceu. Eu senti assim ah, um peso mental, vamos dizer assim, que acabou me afetando fisicamente. Eu estava sempre assim, apesar de não estar trabalhando, tá fazendo as coisas de casa, enfim, cuidando só da minha filha e tudo, uh, eu tinha um cansaço físico muito grande. Eu podia dormir 9, 10 horas por dia e sempre acordava cansado, sempre fadigado, sempre para baixo e com pouco interesse nas coisas, com pouco interesse pelas coisas que eu gostava. Então foi um período assim bem pesado. Para minha sorte, logo em 2017 eu arrumei um outro trabalho. E ok, comecei a trabalhar lá, trabalhei com o que eu conhecia, eu voltei a trabalhar nos transportes, enfim. E isso em 2017. Então, comecei a trabalhar, era uma empresa super tranquila, uma empresa pequena, eu tinha liberdade para fazer as coisas que eu queria, implantar as ideias que eu achava que iriam funcionar, bem legal, um pessoal bem legal, minha chefe era bem legal. Então, assim, muito bom de trabalhar lá. Só que como eu falei para vocês, todos os sintomas, assim, os avisos que o corpo estava me dando não pararam, tá? Eu continuava assim tendo crises de rinite muito fortes. Assim, dependendo da época, assim, eu chegava a ter crises de rinite diária. Para quem tem rinite sabe, o nariz não para de escorrer, você não consegue assim trabalhar um peso muito grande porque aquilo fica escorrendo o teu nariz assim, tipo, sem parar, simplesmente sem parar, os olhos lacrimejando, você espirrando sem parar, com um monte de papel, papel toalha, papel higiênico em cima da mesa, segurando e trabalhando, bem difícil mesmo, uma coisa assim que a qualidade de vida vai lá para baixo, dores nas costas, enfim, tudo assim, tipo, isso nunca parou depois que começou lá em 2016, tá? Começou assim, uma coisinha depois da outra e nada mais foi embora. Então eu, assim, tipo, como todo mundo que precisa, eu fui para frente, continuei trabalhando, continuei arranjando força onde não tinha e, e segui em frente, certo? Até que aconteceu em 2019, início, final de maio de 2019, ano passado, que um dia eu simplesmente levanto e eu acordo assim e parece que tem uma bola no meu peito. Eu já falei isso para vocês. Alguma coisa que eu tivesse engolido. Como assim, às vezes você engole uma casquinha de pão e ela desce machucando, sabe? Só que na minha ideia, olha como a gente associa as coisas. Como se aquela casquinha de pão tivesse ficado ali, mas que ela era gigante, sabe? Que não deixava nada passar. Então, por muito tempo eu fiquei com medo daquilo, achava que tinha crescido um tumor, alguma coisa, meu Deus, eu vou morrer, e tinha medo de falar para as outras pessoas, não falava para ninguém, e enfim, até que passou umas 3 semanas e a minha mulher fez um estrogonofe aqui em casa, e eu gosto muito, fez numa janta, e eu comi muito, sabe, tipo, muito assim. E fui dormir e no outro dia, assim, eu passei uma noite de cão, assim, eu não conseguia dormir, eu ficava tentando engolir, o troço não descia, e eu também não queria falar para ninguém, eu tava com medo, eu não queria falar para minha família o que estava acontecendo, e aquele dia foi o auge, assim, sabe? Eu acordei com o corpo todo dolorido, eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu tava muito mal, assim. E daí eu sentia que aquela bola que eu tinha, parecia que ela tinha se movido, tinha ido mais para cima, sabe? Tava aqui quase aqui na garganta.
e ficava aqui, eu tentava engolir e aquele negócio não descia. Então eu vou vomitar, daí o negócio também não vinha, sabe? Uma aflição, uma angústia, uma coisa muito, sabe? É angustiante, é torturante. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, naquele dia, eu comecei a pesquisar aqueles sintomas que eu estava assistindo no momento. Não conseguia, uh, não consigo engolir, dificuldade para engolir, deglutição, dor na hora de engolir. E daí, nesse dia, eu comecei também a ter muita tosse, porque, claro, né, tinha caído para aqui dentro dos pulmões, né? E eu não sabia o que estava acontecendo e enfim, eu comecei a pesquisar então que eu descobri que o que estava acontecendo comigo era refluxo gastroesofágico. Então, e que daí poderia evoluir para esofagite. Só que naquela época, depois pesquisando mais, indo aos médicos, enfim, aí que eu entendi que eu já estava com esofagite porque eu já tinha uma queimadura ali, vamos dizer assim, uma ferida. E marquei então para fazer a endoscopia. Só que a endoscopia, como aqui em Caxias tem muita gente, muito poucos profissionais desses e muita gente para fazer, eu imagino que em todos os lugares seja assim também. Eu consegui marcar a endoscopia para um mês depois. E nesse período eu comecei a pesquisar coisas que pudessem me ajudar. Então, comecei a pesquisar as vitaminas, daqui a pouco tivesse faltando alguma vitamina para mim, mandei vir coisa dos Estados Unidos mandei vir dos Estados Unidos vitamina B12, enzimas digestivas, cloridrato de betaína, vitamina D, vitamina K, tudo dos Estados Unidos importado por um site ali. Gente, assim, ó, eu não sou uma pessoa rica, tá? Eu falo aqui que mandei vir coisa dos Estados Unidos, mas é basicamente um site. Vai lá e compra, eles te mandam. Ah, assim, por que eu mandei vir dos Estados Unidos? Não que no Brasil não tenha algo de bom, mas as empresas, as marcas que eu comprei eram de empresas centenárias que produzem esses nutrientes, as vitaminas, desde 1800 e poucos. Então, assim, tipo, eu senti uma confiança maior em fazer isso, tá? Comprar essas coisas lá. Gastei um dinheirão, um dinheiro que eu não tinha para comprar todas essas, essas coisas. Eu vou até falar para vocês o porquê que eu comprei elas, tá? Enzimas digestivas, tá? Quando a gente deixa de produzir o ácido clorídrico, algumas enzimas também deixam de ser produzidas, tá? Então eu comprei enzimas digestivas. Até vou mostrar para vocês. Olha só. Essa daqui, papai enzimas. Basicamente do mamão papaya, tá? Se você comer mamão, vai dar na mesma. Como eu não gosto de mamão, eu comprei isso aqui. Então, que são enzimas digestivas que ajudam na digestão. O que, que é? Que ajuda a despachar o bolo alimentar que tá ali, tá? Essa daqui foi a única que sobrou, eu não tenho mais para mostrar para vocês, mas eu comprei também, além das enzimas digestivas, comprei vitamina B12, que eu lembro que eu falei para vocês que a pouca produção de ácido clorídrico diminui a absorção de vitamina B12. Então, eu estava tentando compensar essa falta de uma forma sintética, tá? Cloridrato de betaína. O que é o cloridrato de betaína? É é o substituto genérico para o ácido clorídrico, tá? Então, como você está com pouco, você vai lá e toma o cloridrato de betaína. Ele também ajuda a fazer a digestão. Vitamina D, cálcio, vitamina K. Comprei várias dessas coisas. A vitamina C também eu comprei. Então, assim, na minha cabeça eu tava com a falta de alguma coisa que levava a pouca produção do ácido clorídrico e que me causava o refluxo por consequência, tá? Aí é que tá, até é importante falar disso, aí é que tá
a questão de você tentar fazer as coisas por conta própria, tá? Eu fiz tudo isso, assim como eu fiz todas as receitas lá do YouTube que eu falei para vocês, e também acabou não dando certo também. Eu comprei tudo, eu gastei um dinheirão e não deu certo também. O que que acontece? Não que essas coisas não sejam boas, elas são ótimas, elas ajudaram, mas não ajudaram o suficiente a ponto de resolver o meu problema, certo? Então, assim, enzimas digestivas é ótimo para tomar. Para quem tem problemas de digestão, assim, não tão graves como a gente que tem de refluxo, é ótimo. Toma isso daqui, toma enzimas digestivas, toma cloridrato de betaína. O que é cloridrato de betaína? Como eu falei para vocês, é um substituto para o ácido clorídrico, mas se você comer beterraba, porque o cloridrato de betaína é retirado da beterraba, então se você comer beterraba, vai estar comendo, vai estar ingerindo o cloridrato de betaína, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. A vitamina B12 já falei para vocês, vitamina D, cálcio, vitamina K, assim, ó, eu comprei assim, tipo, até que não precisava, tá? Até é importante falar, se você toma cálcio ou pretende tomar cálcio, se você quer tomar cálcio, você tem que tomar vitamina K junto, tá? Que faz a, eu não sei exatamente como é que funciona, mas as duas são codependentes. Se você só tomar o cálcio e tiver com um nível de vitamina K muito abaixo, pode ocorrer calcificação das como é que chama, das veinhas capilares, porque daí tem muito cálcio, vai calcificar, entendeu? As tuas veinhas mais fininhas ali. Então, muito cuidado com essas coisas, tá? Por melhor que seja, como eu falei para vocês, o corpo tem um equilíbrio, ele tem uma homeostase natural. Então, se você toma muito uma coisa que causa um desequilíbrio, só vai te prejudicar na maioria das vezes. Então, eu estou tomando cálcio, o que, que eu preciso tomar para que eu tenha equilíbrio, que o meu corpo mantenha equilíbrio? Eu preciso de vitamina K. Isso é um dos casos que eu sei, tá? Então, tome muito cuidado se vocês estão tomando outras coisas e tem que ver se, no geral, você tá cumprindo esse equilíbrio, tá? Outra coisa que eu passei a tomar, tá? Isso daqui é chá de espinheira santa. Assim, o chá de espinheira santa, para quem tem refluxo, é muito bom. Mas é como eu estava falando para vocês, ele alivia o sintoma, tá? O chá de espinheira santa tem os mesmos princípios ativos do omeprazol, pantoprazol que eu estava falando para vocês. Ele quebra o ácido clorídrico. Então você não está resolvendo o teu problema, você está aliviando os sintomas, tá? Mas antes de tomar um remédio, é melhor que tomar um chá, certo? Mas, de novo, você tá apagando fogo com gasolina, tampando sol com a peneira, você não estão resolvendo o problema, você só estão postergando um problema maior futuro, tá? Além do chá de espinheira santa, tomei milhares de outros chá, tudo quanto é chá que me falavam que era bom, e ia lá e tomava e nada resolvia. Então, o que que aconteceu? Eu fiz a endoscopia e apareceu lá uma queimadura no esôfago que eles classificaram lá como esofagite de grau 1. Deve ter gente aqui que deve ter esofagite de graus mais elevados, que devem sofrer muito mais, mas assim, a minha esofagite era de grau 1 e já era insuportável. Então, eu já tinha esofagite, eu tinha gastrite já, e caí no conto. Isso daqui é mais complicado de falar, tá? Que é o H. pylori. Disseram que eu tinha H. pylori. Eu já sabia que todo mundo que ia nos gastroenterologistas fazia endoscopia, você testou positivo para H. pylori. Gente, assim, ó, de cada 100 pessoas que testam para H. pylori, eu acho que 99 vão ter H. pylori, porque o H. pylori é uma bactéria que deve estar ali no estômago, tá? Ela é a bactéria que diz assim, ok, pode parar de comer por aqui. Ela diz para você que você tá cheio, deu, chega, entendeu? Então tem muita gente que acha que tem que eliminar o H. pylori completamente, e não é exatamente essa a verdade.
Só que assim, eu tava tão desesperado já que disse, bom, vamos lá, né? Vamos tratar o H. pylori, vai que seja isso. Resultado, eu tomei um remédio ali que no total assim eram 3 gramas de antibiótico por dia, mais o esomeprazol para aliviar o ácido, né, para diminuir os sintomas, durante 14 dias. E depois só o esomeprazol por mais 14 dias. Gente, vocês têm noção do que é tomar 3 gramas de antibiótico por dia? Claro, tem gente com outras doenças que tem que tomar muito mais, mas para quem não é acostumado, assim, meu Deus, eu tomava aqueles antibióticos, 2 horas depois eu passava muito mal, a ponto de a- uma semana depois eu cheguei a desmaiar de tão mal que eu passei. Acelera o coração, assim, ó, é um mal terrível que você está fazendo para o teu corpo para que ele mate aquela bactéria, entendeu? Então, assim, você acaba matando um pouco de você mesmo para poder matar a bactéria, tá? Resultado, eu fiz todo o tratamento bonitinho do H. pylori, nada. A minha dor continua até pior do que antes, porque como vocês sabem, o- os antibióticos machucam a flora do estômago, machucam a flora intestinal e assim, eu saí pior do que eu tava. Até eu comentei para o médico, né, que me atendeu, eu disse assim, olha, eu tô sofrendo disso e tal, mas foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, não existe assim, tipo, sabe, tipo, eu estar bem num dia, acordar no outro dia e de repente estar com isso. E ele olhou assim para mim e disse assim: "Ah, tu nunca ficou doente na vida, achou que nunca ia ficar doente na vida". Isso é coisa que se diga. Gente, assim, ó, tipo, nenhuma doença assim chega, sabe? Tu descobre, mas eu tenho certeza que isso veio se desenvolvendo nos últimos 3, 4 anos comigo, ou talvez até a vida inteira. E daí, na segunda vez, eu tive que fazer uma nova endoscopia para ver se eu ainda testava positivo para o H. pylori. Eu já estava assim bem desesperançado, porque o objetivo não era matar a H. pylori, eu queria acabar com a esofagite. E não só uh, parar com a dor, eu queria eliminar ela completamente. Então fui lá, fiz a segunda endoscopia, acordei no meio da endoscopia. Para quem já fez endoscopia sem anestesia, a gente tá louco, meu Deus do céu. Tu quer só tirar aquilo da tua garganta, tudo é terrível. E eu fiz a segunda, enfim, o H. pylori tinha sido eliminado, mas a dor não tinha ido embora. E eu voltei lá e eu disse, olha, eu sinto muita dor ainda, eu não quero ter, não deu certo, tem alguma coisa eu tenho que fazer. Aí o doutor olhou para mim e disse assim, bom, tu tem que continuar ah, com a alimentação saudável, não pode comer isso e aquilo, me deu um folheto e me mandou para casa. Assim, naquele momento, assim, ó, gente, eu perdi totalmente a esperança. Naquele momento, assim, eu perdi totalmente a esperança. Então, eu fui para uma médica endocrinologista fazer os exames de hormônios e tudo, enfim. Fiz todos os exames de sangue, de fezes, de urina, fiz de tudo, tá? E quando eu levei ela lá para ver os resultados, ela olhou para mim e disse assim: Olha, João, tu tem um- assim, todos os teus exames é quase como se fosse de alguém que é um atleta, sabe? Eu sempre fiz esportes a minha vida inteira, né? Futebol, academia, corrida. E ela disse: Olha, não tem nada de errado com os teus exames, não tem nada, você está assim, fisicamente muito bem. Só que, óbvio, eu não me sentia fisicamente bem, me sentia fisicamente acabado, desesperançado. Eu, assim, perdi. Daí, depois que eu fiz esses exames, e ela me disse que eu estava tudo bem. Aí começaram outras coisas, sabe? Daí, para quem tem a doença ou qualquer doença, sabe que quando você não consegue, você não vê esperança para aquilo.
assim, te abate uma tristeza tão grande, porque é um loop, sabe? Você faz de tudo para se curar da doença, nada dá certo, você perde a esperança, você fica triste, você entra em depressão, a depressão causa outros problemas e piora a tua doença, você fica mais triste, você perde ainda mais a esperança, você ganha mais depressão, entendeu? Você vai caindo num loop assim, que o final é só o que tem para você realmente é morrer, sabe? É morrer. Chega um momento assim, eu cheguei no momento que eu preferia assim, ó, chega, não quero mais, sabe? E o que que aconteceu? Eu tive perda total do apetite nesse período. Isso já era. A doença começou em maio, isso já era outubro. Eu tive perda total de apetite, não queria comer mais nada. Eu tinha 78 quilos. Eu tenho 1,75 m, 78 quilos não é nem assim, tipo, não era gordo, eu sempre fui magro assim, mas era um bom peso, sabe? Então eu perdi 17 quilos, eu já tava com 61 quilos, assim, horrível de magro, horrível de magro. Eu nem queria mais me olhar no espelho, de tão feio que tava, sabe? E o que que aconteceu? Bem nesse período, apareceu uma oportunidade de emprego melhor do que o que eu tinha. E o sentimento que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha criado, me autoprogramado, é de que se eu saísse da empresa que eu estava trabalhando, era uma maneira de eu fugir daquelas situações e que eu estaria fugindo da minha doença também, que no outro lugar ia ser melhor, no outro lugar ia ser melhor. Enfim, eu acabei saindo da empresa, fui para essa nova empresa e adivinha, eu tive uma perda, uma piora no meu quadro muito grande, muito severa. E o que que aconteceu? Eu trabalhei uma semana na outra empresa e tive que pedir para sair porque eu não aguentava trabalhar de tanta dor que eu tinha. Então eu saí da empresa e vim para casa assim totalmente desesperançado, sabe? Não sabia mais o que fazer. Minha mãe estava muito preocupada comigo, eu sempre falava para ela, olha, eu dizia, ó, mãe, chega, eu vou tentar conviver com a doença do jeito que ela tá e tentar não piorar mais, mas eu perdi totalmente a esperança. Então, eis que a minha mãe não mora aqui, mora em outra cidade, cidade que eu nasci. E eis que minha mãe vem me ver aqui. E ela vem, começa a falar, minha mãe teve depressão durante, assim, que eu me lembro. Que ela me contou, ela teve depressão pós-parto, ela teve depressão quando eu tinha uns 8, 9 anos, depois teve depressão quando eu tinha uns 12, 13 anos, mas assim, depressões severas, tá? Dela ter que ficar internada e tudo. Então, assim, eu já tinha uma predisposição para isso também. E como ela, né, é assim como eu, ela pesquisa e vai atrás e coisa, ela chegou aqui, começou a conversar comigo, enfim. Só que eu não aceitava, não aceitava. Um dia ela falou assim para mim: "Ah, filha, tu tem que ir num psiquiatra". E eu, tipo, psiquiatra? Da onde que eu vou em psiquiatra? Eu não preciso, eu resolvo meus problemas. Eu resolvo os problemas que eu tenho na minha cabeça. Não preciso de psiquiatra, preciso tomar remédio. Eu me alimento bem, eu não preciso dessas coisas. Sabe? Tipo, eu sempre tive aversão a esse tipo de coisa. Ainda tenho, para falar a verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que conseguir, de alguma maneira, ultrapassar as nossas barreiras, nossas dificuldades, sabe? Mas o que que aconteceu? Ela estava aqui há uns 3 dias, mais ou menos, e ela disse assim para mim: Olha, filho, tem aqui, achei uma receita aqui que a gente pega a batata doce crua e bate ela no liquidificador com água e você toma para melhorar. E eu, assim como eu já estava assim, tudo bem, né? Já testei de tudo. Vamos tomar mais isso também. Tá, daí fui lá e tomei aquele negócio. Aí no segundo dia tomei de novo, no terceiro tomei de novo. No terceiro dia, assim, eu senti uma melhora muito grande, muito grande.
E daí todo mundo tá pensando assim, tá correndo ir lá comprar batata doce agora. Calma, gente, espera aí. O que que aconteceu? Eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti calmo, me senti bem. Eu pensei, meu Deus, tem uma esperança, sabe? E daí continuei tomando. E 3 dias depois eu tava ruim de novo. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, olha, eu vou parar de tomar, porque eu até melhorei no início, mas agora eu tô ruim de novo. Daí ela disse, não, não, vamos fazer mais uma vez. E daí tu toma e tu vai ver que tu vai se sentir melhor. E realmente, de fato, eu tomei. E no outro dia eu tava muito bem de novo, sabe? Mas eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tem de errado? Daí a mãe falou assim pra mim, olha, nós vamos voltar lá pra nossa cidade, já que tu não tá trabalhando agora. E a mãe vai encontrar um psiquiatra pra você. Bah, daí, sabe? Tipo, não, eu não vou fazer esse tipo de coisa, não tô precisando. Mas é claro que eu tava precisando, porque se eu tava com muita depressão, pensando até que não valia mais a pena viver daquele jeito, é óbvio que eu precisava. Mas mais por causa de consequência da doença em si. Então, daí até ela falou, brigamos, e tá, me convenceu. Tá bom, vamos, mãe, vamos. Aí fui lá, o cara me deu uns remédios e tudo, comecei a tomar. Só que, claro, não fez efeito logo de início, sabe? Para quem toma remédio para depressão, sabe que não é uma coisa imediata. Você tem que tomar aquilo meses. E eu disse para mãe, mãe, assim, eu não vou aguentar o período de, isso, sabe? Ir no psiquiatra e ter que fazer todas aquelas coisas, falar sobre as coisas que você não quer, das coisas que você se envergonha. Meu Deus, aquilo me deixava pior, sabe? Cada vez que eu ia, assim, eu suava, minhas mãos suavam, sabe? Era uma situação totalmente desconfortável para mim. Daí a mãe disse: "Não, nós vamos para casa agora e daí tu vai tomar um chá e tu vai dormir agora de tarde, vai ficar tudo bem". Mãe é mãe, né, gente? Aí fui para casa, tomei o chá que a mãe fez lá para mim e assim tive a melhor tarde de sono da minha vida, sabe? Quando eu acordei, eu tava muito bem. Tava muito bem de novo, sabe? Como eu nunca, como fazia tempo que eu não me sentia. Isso já era novembro. Ainda sentia muita dor, claro, mas me sentia assim bem, sabe? Até apetite eu tive. Aí a mãe chegou pra mim assim, olha, filho, eu vou te contar o que que a gente fez. Ela e a minha esposa combinaram aqui e colocaram um remedinho, tá? Um remedinho aí dentro daquele suco de batata doce que eu falei pra vocês. Então aquele remedinho eu sem saber estava tomando e eu sou bem contra esse tipo de coisa, sabe? Botaram um remedinho ali e esse remedinho, eu não vou falar pra vocês porque o nome, porque tem muita gente assim que não entende que não é pra tomar nada sem falar com um médico ou alguém que entenda muito disso, tá? Então, assim, o, esse remédio que ela me deu, que ela já toma há muitos anos, ele reduziu a minha ansiedade, assim, muito, assim, sabe? Vamos dizer assim, eu tava com uma escala, uma ansiedade, eu diria nível 1000, assim, sabe? Porque agora eu consigo enxergar, antes eu não enxergava, e diminuí, assim, tipo, para 500, vamos dizer assim. E cada vez que eu tomava, diminuía mais. Então eu comecei a enxergar a pessoa que eu fui a minha vida inteira. Comecei de os remédios para depressão, para ansiedade começaram a fazer efeito. E eu comecei a entender o que estava acontecendo de verdade comigo. A vida inteira eu sempre me vi como uma criança diferente das outras, sempre muito ansiosa. E eu não estou falando aqui para vocês de criança hiperativa, nunca fui hiperativa. A ansiedade se manifesta de várias maneiras, tá? Então, assim, para mim era mais como um estado. Eu era daquele jeito, sempre fui. A mente sempre em alta rotação, pensando em passado e futuro e nunca aqui, sabe? E o que que o que que eu pensava até então, até começar a fazer esse tratamento?
que todo mundo era igual a mim. Todo mundo tinha, assim, esse mesmo tipo de sofrimento, entendeu? Porque eu via, as pessoas também se estressavam, as pessoas também ficavam ansiosas, as pessoas também brigavam umas com as outras, então para mim era assim natural, eu achava que todo mundo era daquele jeito. Só que para a diferença que eu tinha dessas outras, da maioria das outras pessoas, é que eu tinha aquilo full time. Eu tinha ansiedade full time, eu tinha full time é assim o tempo inteiro, tá? Estresse o tempo inteiro, porque eu comecei a perceber assim que pequenas coisinhas já, sabe, eu explodia completamente. Então assim nem precisava ser grande coisa, uma coisa fácil de resolver, uma faca que caía no chão, sabe, já me deixava muito irritado, entendeu? Então, assim, eu comecei a perceber essas micro, vamos dizer assim, essas micro explosões que eu tinha, que isso não é normal da pessoa. Isso não, para ninguém, isso não é normal. É claro que eu ainda sou muito assim, ainda hoje. E olha que já faz quase um ano que eu estou fazendo tanto tratamento para ansiedade, para depressão. E só que, olha só, o que que acontece, gente? A depressão que veio a pós-doença, vamos dizer assim, foi o que praticamente me ajudou a encontrar a solução tanto para doença do refluxo como para a doença que eu nem sabia que eu tinha, que era ansiedade e transtorno bipolar, que foi o que me disseram, tá? Então, nesse mundo, como eu já falei para vocês, o mundo de hoje provoca muito isso nas pessoas. Então, esse acúmulo de cortisol, que é o hormônio do estresse, acúmulo de ansiedade, acaba desenvolvendo nas pessoas também doenças do refluxo, doenças de rinite, doenças musculares, dor nas costas, enfim. Entendam que a gente está num mundo que a maioria das pessoas não está adaptada para ter essa velocidade, essa pressão, atingir as metas, isso e aquilo, entendeu? Assim, 90% das pessoas não estão preparadas para isso. E de todas as pessoas que dizem que sim, que eu sei trabalhar sob pressão, não sei o quê, 80% está mentindo para si mesmo. Ah, consegue trabalhar sob pressão? Sim, consegue, mas a dali a 5 anos está desenvolvendo doenças. Ah, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei o que. Mesma coisa que. Por que eu desenvolvi uma doença da noite para o dia? Eu não desenvolvi uma doença da noite para o dia. Eu tenho um acúmulo de hormônio do estresse e de ansiedade da minha vida inteira. Da minha vida inteira. E como eu falei para vocês, quando eu parei de exteriorizar, de explodir, que eu achava que estava fazendo a coisa certa, eu estava fazendo a coisa errada. Eu parei de fazer isso e começou a acumular cada vez mais, cada vez mais. Cada conflito, cada briga, cada estresse, cada incomodação, eu fui acumulando e aquilo acabou diversas vezes me avisando de que tinha de alguma coisa errada e acabou terminando com uma doença bem grave, que é o refluxo, que pode evoluir para outras doenças. Gastrite, eu tive uma gastrite severa também. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai meu Deus, me atacou a gastrite. É por quê? Porque ela teve um episódio na semana, no mesmo dia, que o estresse, a ansiedade dela foram lá para cima, bateram lá em cima. É óbvio que o estômago vai responder. Vocês parem e pensem assim, ó, tudo que a gente passa de sofrimento, de estresse, de ansiedade, o estômago ou o coração é que sofre. É o estômago ou o coração. É um dos dois paga o pato. E o que que acontecia, o que que aconteceu no meu caso, tá? Isso, isso eu falei com um especialista, tá? Um especialista da área da psiquiatria, que o refluxo é nada mais que você quer colocar alguma coisa para fora, que era bem o meu caso. O estômago não aceita uma situação, o corpo não aceita uma situação que você está vivendo agora.
Ou pelo menos você não está exteriorizando aquilo, você está se sentindo preso, você não quer ficar ali. É uma situação de claustrofobia, você está numa situação muito ruim, você está com um sentimento assim, eu briguei com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu amigo, e você sabe que precisa resolver aquilo, você diz, deixa pra lá isso, mas aquilo fica te incomodando. Tá lá no teu subconsciente, e aquilo, o estômago quer botar aquilo pra fora. Compreendem o que eu quero dizer para vocês? Ele quer dizer assim, tira isso de mim, bota pra fora. A maioria das vezes o refluxo é isso. O estômago quer que você bote aquilo para fora, você precisa colocar para fora de algum jeito. Então, eu recomendo fortemente assim, de uma pessoa que tem pavor de psiquiatra, de psicólogo, não digo assim pavor de medo, tá? Mas assim de achar que não precisa, tá? De alguém que sempre achou que isso era bobagem, sempre achou que conseguiria uma autocura milagrosa, procurem de verdade um especialista, procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra, tentem ver o que está acontecendo com vocês, procurem saber dos traumas de infância, enfim, do que aconteceu com você, se você não tem estresse pós-traumático, se você não está trabalhando, está vivendo uma situação muito estressante. Assim, nenhum trabalho nesse mundo paga a tua saúde, compreendam isso. Nenhum trabalho nesse mundo paga a tua saúde. Você pode ganhar bem, você pode, sabe, ter as coisas que você quer, mas você não vai conseguir aproveitar se você tem uma doença, qualquer doença, principalmente uma doença como essa. É horrível, é torturante, é diária, você lembra dela a cada minuto, você não consegue comer, que é uma das coisas boas da vida, você não consegue dormir direito, você não consegue relaxar. É uma das piores doenças que existe, tá? Então, gente, procurem ajuda médica. E eu digo assim, tentem encontrar um médico que de fato queira ajudar vocês, tá? Não procurem aqueles, tentem ficar longe de médicos assim que querem você de escravo a vida inteira para ficar rendendo para eles a vida inteira. Procurem com familiares, com colegas, com amigos, alguém que realmente preste, tá? Porque o mercado tá cheio de gente que se diz médico, mas são charlatões, são gente falcatrua, são malandros. Compreendam isso. Procure. Procure um tratamento para ansiedade, procure um tratamento para estresse, procure um tratamento para depressão. Maioria assim, esmagadora das pessoas que têm ansiedade desenvolve depressão. Quem tem a doença por si só vai desenvolver depressão, você fica muito para baixo, fica muito triste. Então, assim, gente, a mensagem que eu tenho para vocês: procurem ajuda, procurem apoio da família, uh, assim, assumam, sabe? Aceitem que você sim, assim, diga, eu realmente preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinho. Quando vocês começarem de fazer o tratamento, vocês vão ver, gente, vai mudar muito. E eu não estou dizendo aqui para ninguém parar de tomar os remédios que está tomando para gastrite, para parar de tomar os remédios para o refluxo, entendeu? E começar a tomar antidepressivo, tá? Pelo amor de Deus, não faz essas coisas. Não fa e tomar remédios para diminuir a ansiedade. Procurem, cada caso é um caso, o médico lá vai dosar a forma correta para vocês. Como é que funciona, tá? Para quem quer saber um pouquinho como aconteceu para mim, você vai lá e ele te dá um tipo de remédio, daí você faz o tratamento durante um mês e você diz assim: tive uma melhora, não tive, senti isso, senti aquilo, tive pensamentos negativos, não tive pensamentos negativos, eu me senti melhor, eu dormi melhor, é assim, é assim. Se você não sentiu nada, ele vai mudar a medicação, talvez aumentar a dose, é assim que funciona. Depois o psicólogo vai tratar dos teus traumas, entendeu? É assim que funciona. Não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Não é nem um bicho de sete cabeças. Na verdade, assim, é a solução para
né, eu acredito que para a maioria das pessoas que tem essa doença e para outras doenças também. A maior parte das doenças são psicossomáticas, eu acredito, tá? Claro, dizer, o João tá falando bobagem, e as criancinhas que têm câncer e tudo. Gente, não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando dessas doenças que são uma resposta do seu sistema nervoso, entendeu? Refluxo é uma delas. Você se estressa muito, você é muito ansioso, o corpo vai responder, vai tentar te avisar de alguma coisa, está causando desequilíbrio na tua homeostase. Então, assim, ó, gente, eu vou terminar por aqui esse vídeo. Eu ainda teria uma história longa para falar, porque daí é que começam a aparecer os problemas que a gente tem de verdade, tá? E se vocês gostaram, tem alguma dúvida, podem comentar, eu vou procurar responder tudo, porque eu só vou ter esse vídeo mesmo para responder. E se vocês quiserem, eu faço um novo vídeo, né, sobre a continuação da minha história, da depressão, da ansiedade, enfim. Mas eu acho que para quem tem refluxo, essa é a régua final, tá? Ao longo de todo o vídeo, eu fui dando pequenas soluções para vocês. Vocês devem ter entendido que combina com isso, que no meu caso foi ansiedade, eu acredito que seja para a maioria das pessoas. E tenham, tenham fé em vocês mesmos, acreditem, vai dar certo, vai funcionar para vocês, assim como funciona para mim. Eu tenho certeza disso, você não precisa estar passando por isso, ninguém precisa sofrer e com essa doença. E eu acredito em você, você vai conseguir, você é incrível, você tem o poder para isso, todos nós temos. Boa sorte e comente também se ajudou você, se eu pude ajudar vocês. Claro que vocês vão demorar para responder, mas não esqueçam de responder, tá? Eu quero ver se eu realmente conseguir ajudar as pessoas. Eu quero, sabe, ver se eu consegui ajudar de verdade, que era o meu objetivo desde o início com esse vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem me ouvido até aqui e boa sorte e tudo de bom para vocês. Tchau!